Moçada, boa noite. Mestre Zezinho na área, nossa live começando. A conexão estava um pouco ruim, mexi um pouco aqui no modem, no equipamento. E aí agora vamos ver se a gente vai conseguir dar continuidade na nossa live, no nosso assunto. O assunto hoje que eu venho debater com vocês é um assunto bem polêmico e bem atual, que é sobre a política, né? Estamos vivendo um momento eleitoral no nosso país e disputa acirrada, e então eu resolvi fazer essa live para falar um pouco da história da capoeira e da política, dessas duas artes que são artes apaixonantes, né? Então a ideia é bater um papo com vocês, fazer algumas perguntas, fazer com que vocês tenham um entendimento melhor do que é a política, como é que a capoeira exerce política e sempre exerceu política na nossa história, né? E aí a gente vou mostrar aqui alguns pontos que são bem legais. Pessoal, vamos convidar aquele seu amigo que gosta de política, que está indeciso, que ainda não sabe em quem vai votar. Chama ele para poder participar da live, para escutar um pouquinho as coisas que a gente tem para debater. Aperta o aviãozinho aí, convida 5 amigos para a gente poder acrescentar mais gente aí na live, tá? Vamos lá, eu vou convidar aqui. Beleza, já mandei meu convite. Enquanto a galera tá chegando, vou levar uma musiquinha para mim poder dar uma relaxada. Que quem canta, os males espantam. E tocar e cantar berimbau é uma dádiva. Quem toca e canta sabe o tanto que é bom, né? Nunca fui dos melhores não, mas dá para arranhar um pouquinho. Vamos lá? Da roça eu sou, Tabaréu me ensinou, bate o pilão no terreiro, é samba e capoeira na luz do candeeiro, na luz do candeeiro, na luz do candeeiro, na luz do candeeiro, na luz do candeeiro. Da roça eu sou, Tabaréu me ensinou, bate o pilão no terreiro, é samba e capoeira na luz do candeeiro, na luz do candeeiro, na luz do candeeiro, na luz do candeeiro, na luz do candeeiro. Oiaiá, acende a luz no terreiro de Jesus. 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 Bom demais! Galera, primeiramente, boa noite para vocês. É muito legal estar aqui com vocês aqui agora. Tá debatendo, tá falando um pouquinho do que eu penso, das coisas que bate no meu coração. E hoje é um tema bem atual, bem polêmico, que é a política. E como tudo que eu vejo
eu vejo capoeira, e aí eu resolvi fazer essa live misturando política com capoeira, mostrar como que a capoeira andou na história do Brasil politicamente, né? Então, primeiramente dizer que tudo é política, né? Tudo é política. Quando você se relaciona com o seu mestre, quando você, aluno, se relaciona com o seu professor, né? Na hora que você acorda de manhã, que você tem que fazer os seus afazeres, né? Ir para o trabalho, tarefas de casa, com o filho, tudo é política, né? Então, a gente precisa de escutar esse nome e não dar aquele arrepio, aquela ojeriza, né? E para começar a live, eu pergunto para você, você é daquelas pessoas que acham a política nojenta? Eu também achava a política nojenta, né? Porque o que a gente vê na televisão, o que a gente vê nos debates, né? O que a gente vê é a politicagem, é aquele toma lá da cá, aquela coisa que é o que a gente está acostumado de ver na televisão, puxada de tapete, interesses próprios, né? Então, isso nos leva a ter nojo de política. E essas pessoas querem que nós estejamos afastados mesmo da política. Porque assim eles podem fazer da política, podem governar a nação, fazer o que quiserem, né? Então, quanto menos pessoas envolvidas com a política, tomando pé disso aí, melhor que a gente esteja perto disso. Porque senão as pessoas vão fazer com a gente o que quiserem, né? Então a gente precisa a gente precisa de aproximar e ver o que está acontecendo, porque senão vai acontecer isso, mandos e desmandos, e a coisa nunca vai estar fazendo com que a nação cresça, que a nação prospere, só interesse particular. O que acontece? 90% da população brasileira não está nem aí para a política. Essas pessoas, inclusive, a grande maioria toma a decisão do voto dela 20, 15 dias antes, né? Essas pessoas não estão nem aí. Essas são as pessoas que têm nojo de política, que não querem saber disso. Votam porque é obrigado, né? E muitos desses aí não fazem nem questão de votar. Na última eleição aqui agora, nessa que a gente teve 2 semanas atrás, 30 milhões de votos de pessoas que não foram votar, né? Então a gente vê como é que a política é tratada no nosso país. Então, 90% dessas pessoas vão votar, o voto de massa, né? Eles vão olhar para os outros 9,5%, que é o outro restante da população. 9,5% da população são os que gastam energia com política. Gastam energia botando dinheiro, né? É aquela assim, eu já fiz isso eu já ajudei amigos meus aqui em Brasília a serem candidato a deputado distrital, e aí eu ajudava na campanha, ajudei na campanha dele, mas eu não me envolvi. A grande maioria faz isso, né? Eu vi agora, quando eu me envolvi na política, e muitos me falaram, Zé, eu até ajudo, mas eu não vou me envolver de buscar mais voto para você. E aí a gente tem que respeitar, né? E uma outra parte desses 9,5% bota energia, é o que vai estar lutando contigo, é o que vai pedir voto, é o que vai pro tete a tete contigo, né? E o 0,5% da população é que tem coragem de se eleger um cargo político. Veja bem, né, galera? É muito pouco. É muito pouco que se propõe, que tem coragem
né? Porque quando você fala que você vai entrar para a política, a primeira impressão das pessoas olhar, putz, que merda, né? Vai entrar para a política, já associa com corrupção, com interesse próprio, né? O tanto que a política é queimada. E nessa política que existe aqui no Brasil, realmente é isso mesmo, é coragem. É coragem de sujar suas mãos, porque nunca mais você vai ser puro. Não estou falando em termos de roubalheira, de corrupção, não. Só pelo fato de estar transitando ali naquele meio. E a capoeira nos dá isso, né? O ambiente da capoeira, ela te dá um fino trato de estar transitando em locais obscuros, de locais onde que você não pode dar um mole, né? Então é muito parecido os dois ambientes da capoeira e da política, né? Isso é muito legal. Por isso que esse ano em particular eu fui de perto ver a questão da política no país, né? E ao mesmo tempo que você vê que ela é nojenta, ela é encantadora. Porque é muito legal você ver a realidade do nosso país, né? É bonita e dura ao mesmo tempo, né? Porque ali está a realidade do nosso país. Então, e aí o que acontece? 0,5% da população tem coragem de se candidatar a um cargo eletivo. Por quê? Porque a sua reputação, ela vai embora a partir do momento que você fala para as pessoas que você vai entrar na política, né? Essa é a verdade. Só que existe uma inversão de valores muito grande. Hoje no nosso país são 70 mil cargos políticos. É muito pouco em comparação com a nossa população. E hoje a nossa população está trabalhando para esses 70 mil cargos, quando que, na verdade, essas pessoas é que tinham que trabalhar para a população. Então, essa pirâmide está invertida. Se a gente não tomar conta da política, se a gente não chegar perto da política, a gente nunca vai inverter essa pirâmide. Hoje, a gente é que trabalha, parece que eles é que são nossos patrões, quando na realidade eles são os nossos colaboradores, né? Eles é que tem que trabalhar para a gente. Então está invertida essa relação de valor, essa pirâmide. E se você não aproximar disso aí, não fazer a sua contribuição para a política do país, para o crescimento da nação, e ir embora, vai fazer suas coisas. Esses caras vão perpetuar no poder e o Brasil vai andar a passos muito lentos, né? Por isso que é importante de você estar chegando, para a gente poder inverter essa inversão de valores. Eles é que tem que trabalhar para a gente. E hoje eles lá trabalham para eles. A grande verdade é isso, infelizmente. Então, essa é uma das minhas missões de estar me aproximando da política. Esse ano aconteceu comigo de eu ser pré-candidato a deputado distrital aqui em Brasília. Eu estava participando de um movimento e aí tudo aquelas coisas que acontecem de sincronia, né? Tudo se encaixando e eu fui convidado para ser um dos pré-candidatos do partido para candidato a deputado distrital aqui em Brasília. E foi uma experiência assim, muito bacana. Eu aprendi muito e vi o tanto que a política ela não é para amadores, né? No meu caso em específico, no momento que eu fui convidado pelo presidente do partido para sair candidato, eu fui lá ver todas as questões que poderiam me impossibilitar de ser candidato. Prazo de filiação, a sua situação
eleitoral, se você votou direitinho, né, nas últimas eleições. Então, assim, eu fui convidado e saí no exato momento, fui lá na secretaria lá do partido e estava tudo ok, né, filiação dentro do prazo, situação eleitoral, tudo dentro do prazo legal. E aí eu pensei mais um pouquinho, conversei com a família e aí aceitei e saí pré-candidato. Com 10 dias que eu era pré-candidato, houve uma mudança dentro do partido grande, houve uma troca de presidente, né, dentro do partido, botaram um outro presidente e a coisa mudou completamente, da noite para o dia. E aí um dia eu recebi um comunicado do partido que a minha filiação, que foi mandada para o TSE, foi fora do prazo legal para que eu pudesse sair candidato. Então, assim, você vê que como é que a política é, né? No momento eu estava apto e no outro momento eu não estava apto. E aí não aparecia ninguém dentro do partido, dentro da direção do partido, para poder assumir quem foi que fez esse que mandou errado, né? Ninguém apareceu, uma coisa assim absurdamente estranha. Rasteira, é aquele jogo que você entra, né, que você está vislumbrado com a capoeira, aprendendo aqueles movimentos, mas não tem a maldade ainda do jogo, né? A maldade não, a malícia do jogo, né? E aí você tira aquele golpe bem armado, assim, bem marcado e ó, banda, né? Então assim é que acontecem as coisas dentro da roda de capoeira e na vida e no mundo político, né? E com isso a minha candidatura ficou impossibilitada de sair, mas eu digo para você que foi uma experiência muito bacana. Esses 6 meses aí que eu venho participando, eu venho acompanhando, eu venho estudando, cada dia uma coisa diferente, né? E é isso. Galera, queria saudar todo mundo, boa noite para todo mundo aí, tá? Obrigado pela presença. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, muito aprendizado, mas eu vi que a política, eles resolveram enfraquecer o antigo presidente, e aí uma galera, não foi só eu, né? Uma galera ficou impossibilitada de sair, e enfim, acabou que o partido, numa briga interna lascada, perdeu muita força, e eu não sei nem se vai durar, vai continuar existindo esse partido aí, acabando esse momento eleitoral aí. Mas é por aí, né? E então, galera, eu separei aqui alguns momentos da história do Brasil, da história da política brasileira, em que a capoeira teve presente, é que a capoeira vem participando, né? Para mostrar para vocês da capoeira, da cultura de uma forma geral, que esse é o momento da gente engajar, da gente ver as coisas que estão acontecendo de verdade, né? E é isso aí, Flávio, é isso mesmo. E aí, no primeiro momento, a gente vê lá no Império, né? Brasil Império, Guerra do Paraguai, precisamos de soldado, né? Soldados para morrer. O que a política fez? Vamos alforriar os negros que forem para a Guerra do Paraguai. E nessa foi um monte do povo preto e do povo da capoeira foi para a Guerra do Paraguai. Existia essa movimentação política para que deixasse as coisas acontecer, né? Depois disso aí veio um movimento de abolição. E o Brasil foi um dos últimos a aderir a esse movimento de abolição e foi freando esse movimento através de algumas leis que foram dando um pouco de liberdade, né, do sexagenário, enfim, várias leis aí que foi dando um pouquinho de liberdade para o povo preto.
E isso aí houve uma aproximação, né, dos negros com o Império, com Dom Pedro I, com a Princesa Isabel. Foi quando Dom Pedro estabeleceu a Guarda Negra, que era uma guarda formada do povo preto, que era para cuidar dele, para cuidar da Princesa Isabel e alguns outros políticos ali da época, né? Então a gente vê a política envolvida com a capoeira desde a época do Império, né? Depois, com a República, a capoeira não passou a ser muito bem vista, porque tinha uma aproximação com o Império, a galera gostava do imperador, gostava de Dom Pedro, né? Mas o que aconteceu? O Partido Conservador começou a usar alguns capoeiristas para poder prestar a segurança de alguns políticos, né? Então a gente vê no começo da República o Partido Conservador trabalhando com os capoeiristas, que se deu um movimento de origem chamado de capangagem. Era quando os capoeiristas se tornaram capangas dos políticos, né? E aí a gente vê voto de cabresto, né? A gente vê aquela proteção de políticos, né? Então aquela foi culminando, né? Até com a proibição da capoeira entrando para o Código Penal, né? Esse é um momento também interessante. Um outro momento é o processo de descriminalizar a capoeira, né? É um movimento político que aconteceu também, né? Que culminou com a apresentação de Mestre Bimba para Getúlio Vargas, né? Que foi o maior símbolo, né? Isso tudo foi movimentos que a capoeira foi se moldando na resistência dela e se adequando à realidade, né? A gente vê Mestre Bimba mais próximo do Estado, dos conservadores, e por outro lado a gente vê Mestre Pachinha perto dos intelectuais baianos, que normalmente são todos de esquerda. Então já nessa época aí a gente já vê a capoeira dividida como está hoje, entre Lula e Bolsonaro, né? Pelo que eu vejo, que eu acompanho vocês aqui nas redes sociais, a gente vê que existe essa divisão dentro da capoeira também, assim como no país, né? Então, mas isso não é de hoje. A gente vê já Bimba mais próximo do Estado, trazendo a capoeira para o Estado, trazendo a capoeira para poder entender o que era capoeira, né? E com isso Pachinha também já mais perto dos intelectuais baianos, Jorge Amado e outros lá da época. Estão me ligando aqui. E outros lá da época. Então a gente já vê isso, né? E o que eu quero estar passando para vocês aqui, galera? É o momento da gente tá perto, da gente estar acompanhando. É o momento de não se afastar, que você exerça seu direito de voto daqui a uma semana, mais ou menos, né? Se você vai votar em A, se você vai votar em B, para mim não me interessa. Para mim não me interessa e eu respeito. Eu respeito isso de você, assim como tem que ser respeitado também naquilo que eu vou fazer, né? O que eu fiz desde o começo da campanha eleitoral, eu falei que a gente não podia, era muito pouco para o Brasil votar no ruim e no menos pior. Quando eu falo no ruim e no menos pior, é Lula e Bolsonaro, né? É uma falta de opção grande. Um país desse tamanho, a gente só tem essas duas opções. A gente precisava de ter mais gente envolvida e preocupado
com o povo de verdade, né, que pudesse conduzir. Hoje a gente não tem um líder que conduza a nação, né, assim, de verdade, que a nação segure e vamos nessa. Né? A gente precisa de fazer esse trabalho, de unir, e caminhar todo mundo junto para a mesma direção. E a gente precisa de um líder. E eu não acho nem que Lula e nem que Bolsonaro são as pessoas ideais para isso. No momento de campanha eleitoral, minha hashtag era nenhum desses dois. Né? E eu fiz isso no primeiro turno. Eu votei de acordo com aquilo que eu acreditava, né? Que não era nenhum desses dois a melhor opção para o país, e para minha filha, e para minha família, né? E foi assim. Mas só que agora o contexto agora é outro, diferente. Existe só duas opções, e não é sobre Lula e sobre Bolsonaro. É sobre que país você quer para sua família, para os seus filhos, para a capoeira, né? Existe uma disputa dos conservadores e dos socialistas, né? E essa disputa é no mundo, né? É no mundo, né? Então, o Pablo vem em 2026, com certeza. Né? E essa disputa é mundial. Essa disputa é mundial. E a gente está passando nesse momento crucial aqui agora. E a gente precisa de estar perto e exercer o nosso direito, e a gente só exerce o nosso direito votando. Né? E não é sobre Lula e sobre Bolsonaro, é sobre o país que você quer. Os seus filhos, né? Para a capoeira, e é sobre isso. Né? O que eu enxergo hoje, com 50 anos na cara? Eu votei a minha vida inteira no PT, eu votei minha vida inteira no Lula, porque o modelo das escolas, o modelo do ambiente cultural, da onde a gente anda, é um ambiente que é propício do socialismo, né? Então a gente aprende a gostar dessas pessoas, a acreditar que aquilo é o melhor para a nossa população, para o nosso país. Só que hoje, com 50 anos, eu já tenho uma posição diferente, né? O socialismo, ele é para muita gente, mas ele nivela as pessoas por baixo, né? A gente fica sempre na dependência do Estado estar provendo as oportunidades para a gente. E para o Estado ficar forte, a gente precisa de botar energia para o Estado, a gente precisa de pagar mais taxa, né? A gente, enfim... eu nem tenho qualificação para estar me aprofundando muito nisso aqui, mas basicamente é isso, nivela todo mundo por baixo. E os líderes disso aí não querem viver o socialismo. A gente vê o Lula com um relógio de 80 mil, né, morando em coberturas. Por que ele não bota o patrimônio dele todo para dividir também com todo mundo? E aí ele tem uma vida mais simples, como o que ele prega, né? E o que eu penso, o que eu penso hoje é do Estado mínimo, o Estado não atrapalhando as pessoas que querem empreender, né? Porque não é o Estado que gera emprego, é os empreendedores que geram emprego. Quando você monta uma empresa, você tá dando emprego para a população, né? Eu acredito na mudança de mentalidade, eu acredito que você possa fazer 50, 100 mil reais de salário por mês, e o Estado não vai ficar te enchendo o saco porque você ganha esse salário, sabe? Então, assim, eu quero mais liberdade nisso aí. Então, de acordo com as condições normais de temperatura e pressão nesse momento, o meu voto é para o Bolsonaro, né? E não é porque eu amo ele, é por conta dessa situação que a gente encontra aqui agora. Mas o que eu quero falar para você? Que você tem que votar em quem você acredita, né? Faça perguntas. Vê o que cada um tá dizendo, tá pregando. A gente precisa, nessa hora, não ir no que os outros estão falando para você fazer. A gente precisa de ter
votar com a nossa consciência. E a gente só vota com a nossa consciência fazendo perguntas, pesquisando, né? Correndo atrás das informações que você precisa. E é isso que a gente tem que tentar fazer daqui até o dia da eleição. Passado o dia da eleição, galera, acabou. A gente, independente de quem ganhar, a gente tem que torcer para dar certo. Porque envolve todo mundo, estamos todo mundo debaixo dessa toada aí. Então é isso, a gente precisa de se engajar, né? Votar naquilo que acredita, chamar as pessoas, essas 30 milhões de pessoas que não votaram no primeiro turno para votar e fazer com que as pessoas estejam presentes para que na próxima a gente tenha mais opções com qualidades melhores e que possa nos representar e não só os interesses pessoais. Tá certo, moçada? Galera, já são 9h40, passou muito rápido. Estou muito feliz de estar fazendo essa primeira live com vocês aqui. Quinta-feira que vem a gente vai estar entrando ao vivo aqui, batendo mais um papo, um toque de mestre. Se vocês quiserem entrar em contato, entre em contato comigo no direct, a gente pode debater mais sobre esse assunto. Mas eu queria dar uma luz para vocês sobre essa questão da política. A política sempre, a capoeira sempre esteve envolvida na política, né? É isso mesmo, Flávio. É isso mesmo. Então, assim, e a semana que vem a gente vai estar trazendo um outro tema também. Sempre que, porque o capoeirista, ele não pode só ficar bom de pernada. Ele tem que ficar bom aqui também. Ele tem que ganhar riqueza emocional, ele tem que saber conversar sobre tudo, ele tem que ter controle sobre as ações dele, ele tem que se autogovernar. E o conhecimento é uma das formas para isso. Então a gente vai trazer vários assuntos aqui do cotidiano, da capoeira, da vida, né? E toda quinta-feira, às 20h30, até o final do ano, a gente vai estar aqui. Beleza, galera? Leia um livro, Vida e Morte no Sertão. Deixa comigo, eu vou ler. Galera, agradecer a presença de vocês. Boa noite. O tempo voou, era para ser uma live curta. E eu vou deixar ela gravada aí. Quem quiser depois assistir, é só entrar na minha bio. Salve o Deus vivo e vamos nessa até o fim. Valeu, galera. Até. Obrigado, Flávio. Um abraço.